Hoje o Saúde e Fé vai falar sobre ceratocone, uma enfermidade que faz com que a córnea se projete para frente, formando uma saliência em forma de cone, o que pode levar ao comprometimento, minha gente, de nossa visão. Claro que existem as complicações, prevenção e tratamento para esses casos, não é verdade? Por isso que nós vamos conversar hoje sobre esse assunto e para termos todas as explicações, eu e você vamos receber ele que é oftalmologista, que com muito carinho vai entrar em nossa casa, o nosso amigo Dr. Luiz Fernando. Dr. Luiz Fernando, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei. Saudade do senhor, doutor. Fazia tempo que o senhor não aparecia por aqui, viu? Muito obrigado. A gente tem saudade dos nossos amigos, viu? Obrigado. Ceratocone. Igualmente. É a ceratocone ou o ceratocone? É o ceratocone, Frei. O ceratocone. É derivado, ceratus é derivado de uma palavra em grego. Grego. E o conus vem do latim. O ceratus é da córnea, que é a parte transparente, como o senhor bem falou, e o cone é de cone mesmo, do bico que fica na córnea por conta dessa protrusão. É uma saliência na nossa córnea. A córnea, doutor, assim, é o vidro do relógio? Exatamente. É o vidrinho do relógio que a gente tem Exatamente. aqui. Essa é a nossa córnea. Exatamente. Só que em vez do vidro ser arredondadinho, esse vidro ser como uma bola, ele fica bicudo como a ponta de uma coxinha. Eu tenho certeza que isso tem causas, né? Sim. Isso tem consequências. Vamos falar sobre isso, doutor? Sim. Doutor Luiz Fernando, por favor, sente-se. Obrigado, O Frei. nosso médico já está aqui, o nosso oftalmologista já está aqui. O assunto é o ceratocone. Já entendemos a origem da palavra. Ceratus ou queratus é córnea e cone, o nosso cone. Doutor, então isso é mais um dos problemas oculares. É verdade que tem mais de 3.000 problemas oculares, doutor? É sim, Que Frei. história é essa, doutor? Apesar do olho ser uma estrutura bem pequenininha, ter cerca de 3 centímetros, 3,5 centímetros, o olho tem 3.209 doenças. Uau, preciso, 3.209, né? Até agora. Até agora, doutor. Se alguém descobriu mais alguma coisa, avisa a gente. vai aumentar. Doutor, então, assim, o ceratocone é fator o quê? Idade, vem chegando por causa da idade, é a gente que provoca, é genético? O ceratocone ele é multifatorial, então você não tem uma causa só definida, você tem vários fatores que causam ceratocone. Você tem a predisposição genética, você tem o principal fator que agrava e progride muito a doença, que é o coçador crônico de olho. Isso que eu estava com medo de perguntar, doutor, assim, coçar o olho aqui, colocar o dedo lá quando tem aquela situaçãozinha, aquele comichãozinho no olho, dá aquela vontade de coçar. Isso que é o terrível, doutor, provoca. Exatamente, Frei. E a gente aconselha o paciente, quando está coçando muito, coçar com a ponta do próprio cotovelo. Se não conseguir, não coçar. Mas do próprio ou do vizinho? Não, do próprio. Se conseguir, pode coçar. Pode, à vontade. O mesmo serve para limpar o ouvido também, doutor? Exatamente. Né? Se consegue limpar com o cotovelo, aí pode limpar liberado. à vontade. Está liberado. Né? Então, quer dizer que, por quê, doutor? O coçar vai mexendo na estrutura, é uma estrutura assim, onde são aquelas pecinhas tudo coladas e coçar machuca? Imagina que o senhor está uma estrutura que tem várias camadas e essas camadas são fibras como se fossem fibras de gelatina fininha. A pessoa, por predisposição genética, ela já tem essas ligações mais fininhas, menos rígidas. E quando ela coça, essas ligações elas acabam se deformando e na reorganização dela elas acabam se organizando mais aglutinadas e mais pontiagudas. E é uma doença progressiva. A gente tem aqui na nossa região muitos fatores que são fatores ambientais. Tem bastante plantação, você tem no sul de Minas bastante granja com fertilizante, com polinização alta de insetos, abelha, então tudo isso colabora bastante para as pessoas que são atópicas terem crises alérgicas e desencadear coceira bastante. O senhor falou assim, daqui da nossa região, o senhor é de onde mesmo, doutor? Eu sou daqui do Vale. Sou nascido em Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista e está atuando hoje em? Eu tenho consultório em Cruzeiro, tenho consultório em Guaratinguetá, Aparecida e a partir do comecinho do ano que vem em Taubaté. Olha que maravilha. Então eu queria assim agradecer de coração a essas cidades que estão emprestando o doutor Luiz Fernando aí para falar sobre o que ceratocone hoje. Que nós agradecemos aí as cidades, viu? O doutor, e a criança, assim, claro, um adulto você tem um pouco mais de consciência, olha, não coça o olho, etc. Mas uma criança, ou seja, involuntário, doutor, o adulto também, mas uma criança involuntária, já qualquer coisinha já está empurrando o dedinho lá, o próprio organismo da criança trata-se
de protegê-la, doutor? Não, o ceratocone normalmente ele tem cada vez tido início mais precoce, porque a gente melhorou os métodos de detecção. Então a gente pega sempre ele nas fases mais iniciais. Normalmente a gente vê no consultório crianças por volta de 11 anos, 10, 11, 12, já iniciando a doença, e essa doença progride progressivamente até por volta de 39 anos, 40 anos. A gente orienta os pais que fiquem atentos com os filhos, porque a principal causa, nem todo mundo que coça o olho tem ceratocone, Entendi. mas todo mundo que tem ceratocone é coçador de olho. Olha só. E aí, nesses pacientes, normalmente a gente orienta a entrar com antialérgico local, via colírio. Alguns casos mais graves, a gente entra com antialérgico oral também. Mas o principal é conscientizar os pais e a criança, até dependendo da idade, para não fazer o ato que vai com certeza causar progressão. O bonito do programa é que o doutor trouxe algumas fotos aqui para a gente mostrar para você como é que é na prática um ceratocone. Vamos acompanhar, doutor, por favor? Vamos mostrar para quem está em casa aqui algumas imagens aí, doutor, assim. Comenta com a gente, doutor, o que é essa imagem aqui? Frei, essa aqui é uma criança que, como o senhor vê, a ceratocone é uma doença bilateral. Ela sempre vai acometer os dois olhos. Ou seja, não tem assim, só num olho. O senhor tem tempos diferentes de que esse paciente vai manifestar a doença, mas é uma doença de cunho da genética do organismo da pessoa. Então, ela vai manifestar essa alteração muito provavelmente em tempos diferentes, mas sempre num olho pior que o outro. Entendi. Então, esse sinal aqui, o nome técnico dele é Munson. Então, a gente vê que a criança, porque a prega do nariz ainda está em desenvolvimento, a gente que é adulto tem a prega do nariz mais funda. Entendi. E a criança tem ela um pouquinho mais separada. Então, quando a gente pede para olhar para baixo, a gente vê um olho que não desenvolveu tanto ainda. Entendi. E um outro olho que está bem apiculado, bem bicudo. Meio triangular aqui já essa parte. Então isso aqui significa... Esses casos são casos muito agudos, então a gente acaba detectando no próprio olho nu. Mas a gente tem outros métodos para conseguir ver isso aí até na fase mais prematura, como eu falei para o senhor. Ô diretor, coloca outras fotos assim, mais assim aqui, doutor, aqui é um exame meio técnico. Isso é um exame aqui, né? técnico, a gente, para explicar o principal, isso aqui seria o desenho do olho do paciente, a parte mais de fora. Essa parte toda vermelhona aqui é o bico do olho do paciente. Entendi. Quanto mais vermelho, mais quente, mais bicudo. Então, imagina que se isso aqui fosse uma bola e toda a bola tivesse que ter uma curva e a curva média das pessoas é de 43, esse bico, que é a ponta da coxinha, está com quase 60. Então, é bem bicudo. Então, a gente está falando de 20... A curva média é 43. 43. Olha que interessante, 43. Mais uma foto aqui, mais uma... Esse também. paciente aqui, ele veio em 2013, ele tinha um desenho, isso aqui é um astigmatismo, ó. Só que, por que a gente fala que ele é irregular? Porque a parte de baixo, ela está maior que a parte de cima. Isso aqui é um exame que mapeia a superfície do olho. Então, às vezes a pessoa acha assim, eu vou lá no médico só para fazer o óculos. E aí, vez ou outra, o óculos não ficou bom, mas o problema da pessoa não é o óculos. O problema da pessoa, ele está subdiagnosticado. Então, essa paciente foi pedida para ela voltar depois de 6 meses para repetir o exame. Ela sumiu e ela acabou voltando 3 anos depois. Já estava bem evoluído. A próxima foto, eu acredito que é a do olho dela. Vamos lá, olha só. Então, diminuiu a área superior, concentrou tudo aqui embaixo e ficou bem bicudo. Entendi. Poxa vida, que pena, viu? Mais fotos assim, mais fotos mostrando... Né? Esses aqui são cones diferentes, então como é que a gente, apesar de todos terem o mesmo bico, como é que a gente separa o tratamento para o cone? Pelo desenho da parte posterior. Então isso é o que a gente vai definir a morfologia para poder ajudar a pessoa a ser tratada. Entendi. Mais fotos assim do olho, assim são fotos assim. Talvez nós temos do olho, diretor, algumas fotos. Isso aqui, ó. Então, isso aqui é um paciente sendo tratado já. Isso aqui é a demarcação com inteligência artificial. Foi colocado um anel nesse paciente. Já é o tratamento. Já é o tratamento. É um dos tratamentos. Agora, antes de chegar ao tratamento, ou seja, a pessoa está evoluindo nessa questão do ceratocone, ela vai perdendo a visão, ela afeta na forma de olhar, de interpretar as coisas, doutor? Afeta, Frei. O que acontece? Aquele bico que eu falei para o senhor, vamos supor que ele tivesse em 60, vamos para facilitar a conta. Se ele tivesse 60 no bico de baixo e tiver 43 no bico de cima,
A gente está falando que tem 17 graus nesse bico, que é referente à pupila. Tá. Cada grau são 4 imagens diferentes. O óculos vai corrigir uma. Vai sobrar todo o resto bagunçando a vida da pessoa. Entendi. Então, quanto mais progressivo, quanto mais bicudo é a córnea, pior fica a visão da pessoa. O senhor falou assim, bicudo, progressivo, esse conezinho que vai criando em cima da córnea. Ele fica bem em cima da íris, que é o colorido que a gente tem, doutora, a pupila ali, ou ele pode ir qualquer canto do olho, doutor? Não, normalmente ele fica deslocado, no olho direito ele fica deslocado inferior temporal e no olho esquerdo inferior temporal. Então não é necessariamente em cima da íris, assim, Não, pode ser em ele é cima normalmente na área que mais sofre entendi. Então, a qualquer lesão. canto aí, doutor? É o canto inferior normalmente. Agora, o fato de piscar, que é involuntário, que a gente não controla, etc., no piscar incomoda também, porque se está criando-se um volume em cima da córnea, ou o piscar é tão elástico que ele dá conta de se lubrificar? A progressão é muito lenta, mas o fator do piscar é quando as duas pálpebras se tocam. Então, se ele estiver conseguindo fechar o olho, obviamente, se tiver num cone muito progresso, muito protruso, muito bicudo, a pessoa vai sentir algum tipo de desconforto ali, mas a cabeça da gente vai conseguindo lidar bem com isso, porque é um processo muito lento. Ela vai desensibilizando aos poucos o contato. Pode chegar lá na frente, doutor, por causa disso, da evolução, etc., de perder a visão ou não? Casos mais graves, sim. Como é que funciona o ceratocone? Entre os tratamentos que a gente tem possível hoje, a gente sempre fala que o mais importante é a prevenção. Então, a pessoa que é coçadora de olho, a gente orienta, olha, tem que tratar, acompanhar periodicamente para monitorar se está tendo progressão do cone. E o principal é usar os medicamentos para não coçar o olho. Em havendo progressão, se o bico não tiver muito bicudo, você tem a opção de fazer um pseudo-congelamento da córnea. Você faz um tratamento que é chamado de crosslinking das fibras do colágeno e endurece essa fibra para ela não continuar progredindo. Os prós e os contras dela. O crosslink ele funciona bem até um determinado ponto de ceratocone e ele tem uma duração estimada média de 6 anos e meio, 7 anos, que é o tempo da fibra ser substituída. Entendi. Em cones intermediários, a gente tem a opção de lentes de contato Mas bem específicas, doutor? São específicas. Lentes bem específicas. São específicas para o ceratocone. Okay. Você tem lentes de contato que tocam na córnea, você tem lentes de contato maiores que não tocam na córnea, que a gente chama de semi-esclerais ou esclerais, que são bem grandonas, que é o que o paciente fica mais feliz no começo pelo conforto que dá. Obviamente também tem os prós e os contras. A cirurgia do implante de anel, que tem um resultado sensacional, e casos muito avançados, transplante de córnea. Olha que interessante. Hoje a gente resguarda o transplante de córnea para casos que realmente tem algum tipo de lesão no eixo óptico, pacientes com córnea embaçada ou córneas muito bicudas, que aí o anel não vai reestabilizar a visão, nem fazer correção dessa irregularidade. Por favor, entra aqui conosco. Então, recapitular para quem está em casa, ceratocone é... Ceratocone é uma alteração no formato da parte mais externa do olho, onde ela deixa de ser arredondada e fica mais bicuda. Isso faz com que a qualidade da visão da pessoa vá caindo de qualidade, vai piorando progressivamente, até que o óculos não resolve mais o problema dela. Isso, a principal causa é coçar. Coceira ocular, alergia ocular. Entendeu? Coçar vai modificando toda a estrutura que já foi projetada para funcionar bem, a gente vai modificando, tanto apertar, coçar de um lado do outro, vai causando microlesões e eles vão se reorganizando de uma forma diferente e com isso vai tendo essa deformação de uma forma que vai prejudicando a qualidade visual da pessoa. E para não coçar, doutor, o que a gente tem que fazer quando vem aquela vontade que está lá, alguma coisinha no olho, dá vontade de colocar o dedinho, dar aquela apertadinha, o que eu tenho que fazer, doutor? Compressa gelada, Frei. Compressa gelada. Compressa gelada. Na maior parte dos casos, a compressa gelada ela consegue diminuir bastante a parte de desconforto alérgico. E se eu não tiver uma compressa, eu posso abrir a torneira lá e jogar um pouquinho d'água e deixar passar? A água, ela mesmo sendo tratada, ela pode trazer algumas surpresas desagradáveis para a gente.
Dependendo do que tiver contaminação com a cantameba, pode ter bactéria, coliformes fecais, alguma série de outras coisas. Então, prefira compressa mesmo. Então, se o senhor não tiver água ali, alguma coisa, pega uma latinha de refrigerante, alguma coisa, dá uma lavada, coloca ali no olho, tá tudo certo. Ô, doutor, eu terminei o bloco passado perguntando assim, colírios provocam também, doutor ceratocone? Ou seja, a pessoa... porque o colírio é uma droga e Sim. cada problema no olho, o senhor falou que tem mais de 3.209, né? Os colírios foram feitos para problemas específicos. Sim. Então, eu não posso usar qualquer colírio. Não. E colírio provoca? Não, Frei. Isso aí realmente é causada muito pela parte de trauma mecânico mesmo. O colírio, ele traz outros problemas. Tem colírios que aceleram a evolução da catarata, tem colírios que aceleram a evolução do glaucoma, tem colírios que causam, ainda mais a parte dos colírios que as pessoas pegam. Assim, uma pessoa que me indicou na farmácia, uma vizinha, são colírios que a gente chama de adstringentes. Eles diminuem o calibre dos vasos. Eles, a longo prazo, podem aumentar a pressão ocular. Então, o ideal é realmente consultar o médico oftalmologista. Não usar qualquer colírio, né? Um lubrificante não tem contraindicação. Entendi. Então, se tiver que comprar qualquer colírio, use um lubrificante. Que nessa época do ano seco, todo mundo vai ser beneficiado. Doutora, vamos botar aquelas fotos, que faltavam algumas fotos para te mostrar para você. Então, aqui já é um tratamento. Anel, doutor, o que é um anel? Abre o olho e coloca um anel lá por trás? O que é, doutor? Eu acho que tem outra foto que mostra melhor, diretor, né? Que mostra melhor. Isso, aqui, ó, né? Então, o anel, você define qual é a melhor estratégia para tratar o ceratocone pelo desenho do ceratocone e pelas outras características que o médico que está acostumado já vai saber isso aí. O anel, a gente tem vários formatos. Você tem anéis pequenos, de 90 graus, anéis intermediários de 120, 140, anéis maiores de 160, 210 e 320, que são grandes. Cada um tem uma espessura. Cada espessura tem uma indicação específica. O anel, a gente faz uma pequena incisão na parte mais externa do olho, normalmente com uma profundidade de 75% a 80%. Imagina que se tivesse um colchãozinho, a gente faz um cortezinho tão minúsculo nele que chega até um determinado ponto. Dali para frente, a gente faz uma tunelização, que é passar uma espátulazinha por baixo. Essa tunelização ela pode ser feita com uma pinça especial ou com laser, que a gente chama de laser de femtosegundo. Entendi. Aí coloca esse... Introduz o anel. O que é? Silicone? Isso é acrílico. Metal? Acrílico? É acrílico. Ele Tá. é um acrílico triangular. Entendi. Aí ele toma esse formato. Ele na verdade, ele causa deformação da córnea, ele traz esse bico de volta para baixo. Entendi. Então, ele melhora a regularidade do olho. Agora, doutor, isso vai ter que ficar para sempre? Ou seja, uma pessoa que tem esse anel, eu nunca reparei, mas de repente assim, eu olhar para assim, nossa, você tem uma coisinha no teu olho, né? Não dá para ver, parece que, sei lá, né? Não dá para ver. Não dá para ver. Isso é muito pequenininho. Para o senhor ter uma ideia, a maior parte dos anéis, exceto de 320, a gente não consegue visualizar com facilidade a olho nu, nem fora do olho. Então, a gente precisa colocar no microscópio para ver. É muito difícil localizar. Eu tenho que usar para o resto da vida, ou até estabilizar? Tem que usar pelo resto da vida. Entendi. Imagina que isso aqui funciona como se fosse uma bota ortopédica. Tá. Então, o paciente fala assim, como é que funciona o anel? Ele funciona como se fosse um gesso que vai engessar para ficar na posição. Só que esse gesso que está ali, ele fica permanentemente. Entendi, né? Ou aquele aparelhinho no dente, né, para colocar Exatamente. também. Ele é reversível. Se, por exemplo, tiver qualquer coisa que eu precise tirar o anel, você vai pela mesma incisão, pode demorar quantos anos for, você consegue na mesma incisão localizar e tirar. Ah, ou seja, ele não fica fazendo Não, ele não integra a parte, não vira parte do olho. Ele está ali Entendi. como um corpo estranho que pode ser removido a qualquer momento. Entendi. Agora, colocando esse anel, eu tenho que evitar coçar, porque daí eu posso complicar de novo, doutor. Pode quebrar ele. Posso quebrar, Pode né? quebrar. Anéis mais finos, que são Entendi. anéis de 150 micra, a gente orienta o paciente quer dizer, a gente sempre orienta a não coçar, mas pode quebrar. Doutor, isso, né, um ceratocone é uma realidade ocular, os casos estão aumentando, né, que a gente coça mesmo o olho. E agora, isso aqui é um serviço que eu vou fazer por minha conta, o Sistema Único de Saúde garante, faz parte do conjunto da obra, como é que é, doutor? Frei, o tratamento do ceratocone está disponível em toda a rede pública, mais a parte de transplante, que o Brasil é referência, hoje praticamente a fila do transplante é muito pequena. Entendi. Existe, houve uma história alguns anos atrás que se perdia córnea no Brasil, e é mentira, porque existe uma lista única, então essa lista ela é
ela é controlada com muito zelo. Então, ela tem os mecanismos de você se urgenciar, mas não é tão fácil quanto as pessoas fantasiam. Não tem como furar essa fila. Não adianta a pessoa querer pagar, porque quem está na fila particular está na mesma fila do paciente do SUS. Mas algumas tecnologias não estão disponíveis. O anel, a gente está tentando trazer... É verdade que foi um brasileiro que inventou isso aqui? Foi. Foi um brasileiro, doutor? Brasileiro, doutor Paulo Ferrara, de Uau, Belo Horizonte. Belo Horizonte, tá vendo? Isso é uma conquista do Brasil, gente. Você sabia disso? Olha. Tem vários outros inventos e patentes que ele tem. É tudo desenvolvido na Espanha e importado para o Brasil. Agora, por ser brasileiro, é só usado no Brasil ou já Não, virou isso inteiro, no mundo inteiro? Olha que interessante. O único lugar que ainda não está popularizado é nos Estados Unidos, que eles são bastante contrários a alguma coisa que não foi eles que criaram. Aí já é um pouco o ciúme, né, gente? É o ciumeiro, assim, né? Para o senhor ter uma ideia, o crosslinking, que é um dos outros tratamentos, ele foi desenvolvido na Europa. Tem mais ou menos aí uns 10, 12 anos, se eu não me engano. No Brasil já está quase esse tempo todo. Chegou nos Estados Unidos tem 1 ano e meio, 2 anos. Entendi. Mas a gente está acostumado, o avião também foi inventado por um brasileiro, até hoje estão duvidando que foi ele que inventou, né, Santos Dumont. Temos mais fotos, diretor? Mais uma foto aí ou não? Olha aqui, agora é um anel maior. Esse é um anel doutor. longo, Esse anel é longo, ele serve para alguns casos específicos. Tem muito paciente que coloca e fica bastante feliz só com isso, sem ter que usar óculos. O anel, doutor, assim, ele já melhora na hora ou é progressivo também o tratamento? Ele é progressivo. A pessoa, quando faz a cirurgia do anel, ela já tem uma melhora considerável, porque ela vê as coisas menos distorcidas, menos... borradas, assim, né? Desfocadas. Mas a córnea, a gente sabe que ela continua progredindo de uma forma mais aguda nos primeiros 6 meses, mas já tem estudo comprovando que ela continua ficando mais aplanada até 2 anos depois do anel. Entendi. Ô, diretor, nós temos perguntas aqui chegando também ou não? Temos perguntas aqui? Além das perguntas que eu estou fazendo, também você mandou a sua pergunta e merece resposta, viu? Então a gente vai colocar aqui as perguntas. Hoje, ceratocone é um assunto muito sério. Mais... Criança também tem, doutor? Bom, criança tem. É mais mulheres, homens, tem isso aqui ou não? Não, é dividido, não tem preferência. Não tem, né, não. doutor? Mas a estatística que a gente tem, ela é muito diferente da realidade local. Então, a estatística que a gente tem de ceratocone é de 1 caso a cada 2.000 pessoas. 1 a cada 2.000. Significa que se você pegasse todos os funcionários do grupo TV Aparecida e da rede Aparecida, deve ser 5.000 funcionários, teriam que ter 2,5 casos de ceratocone. Olha, ele está mais atualizado que eu, né? Nem eu sei. A gente sabe que o número da realidade nossa chega a 30%. Entendi. Doutor, o Sebastião Pereira, de Londrina, no Paraná. Bom dia, Sebastião. Que bom que você está conosco, acompanhando aqui o Saúde e Fé hoje, entendendo um pouquinho mais sobre ceratocone, né, Sebastião? Bom dia, Frei Doutor. Quem tem ceratocone pode ficar cego? Vamos recapitular aí o nosso amigo Sebastião de Londrina, doutor. Seu Sebastião, bom dia para o senhor e para a família. O ceratocone, em casos mais avançados, casos mais graves, ele pode ficar tão bicudo e romper as camadas do olho e causar uma coisa que chama hidrópsia, que é o embranquecimento da frente do olho. Isso aí, se continuar tendo progressão, ele pode até perfurar e ter uma complicação mais grave. Uau! Olha só. Por isso que vale a pena perguntar, viu? Isso é um dos motivos de urgenciamento no transplante. A hidrópsia é quando a córnea tem uma disposição maior de ser perfurada. Isso faz com que o paciente tenha como contornar a fila, porque o caso dele é mais urgente. Pode passar o caso dele lá para cima, né, exatamente. Doutor? A Bernadette Aparecida de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, dona Bernadette. Deus abençoe a senhora. Ceratocone é uma doença hereditária? Tem alguma forma de proteger os filhos para não terem também? Pergunta a Bernadette, doutor. Bom dia, Bernadette. Bom dia. É uma doença com caráter hereditário, mas para proteger os seus filhos é ficar de olho se eles estão coçando os olhos. O principal fator realmente ainda é o fator de coceira dos olhos. Conversar com os filhos assim, olha, filho, quando está coceirinha no olho, né? Chama a mãe, etc. Não coloca o dedinho, etc. Pode até mostrar algumas fotos. E se a senhora tem a doença, orienta que seria interessante a senhora levar os filhos a cada 6 meses para que, se algum deles eventualmente desenvolva a doença, conseguir fazer o tratamento de forma precoce, de forma inicial. Quando a criança nasce, tem o teste do pezinho e tem do olhinho também. Nesse teste do olhinho, dá para detectar ou não? Não, mas nessa época de idade não tem. Não. O teste do olhinho ele pega doenças mais específicas, como catarata congênita, glaucoma, alguma alteração, rubéola,
descolamento de retina, retinopatia da prematuridade, mas ainda assim ele não consegue... Isso aqui começa mais ou menos na faixa de 9 a 10 anos de idade. Entendi. Mas até um pouco para frente, depende do fator externo, né? Exato, Quanto mais próximo de ter fator alérgico, mais chance de iniciar precoce. O Afonso Medeiros de Jaboticabal, São Paulo. Bom dia, seu Afonso. Que bom que o senhor está conosco aqui no Saúde e Fé, entendendo tudo sobre o assunto, seu Afonso. Tudo bem, Frei? Claro, melhor agora. O ceratocone pode ser confundido com outras doenças? Como fazer o diagnóstico com precisão? Pergunta o seu Afonso, doutor. Seu Afonso, bom dia. O diagnóstico é feito pelo mapa topográfico da córnea, mapa da superfície anterior da córnea. Casos mais precoces, a gente faz a tomografia da córnea, que é ver o segmento anterior e o posterior. Com isso, a gente consegue pegar casos antes deles serem manifestos ainda. É difícil um médico que está acostumado a trabalhar com ceratocone ou com a parte de cirurgia refrativa confundir o diagnóstico ou comer bola. Ô, doutor Luiz Fernando, a pessoa vai no oftalmologista, vai lá com o senhor, olha, eu não estou enxergando direito, eu tenho que aumentar minha visão, meu braço está ficando curto, etc. Então, com a intenção do senhor fazer um exame, etc., ver o grau para fazer o óculos, etc. Lá o senhor descobre, poxa, não posso ver isso porque descobri que você tem um ceratocone. Faz o óculos igual ou, né, primeiro trata o ceratocone? Então, na verdade, assim, o médico, no geral do consultório, ele faz os exames todos, que consistem em biomicroscopia, fundoscopia, vamos falar bem leigamente, fundo de olho, pressão do olho, movimento do olho, grau do olho, que é a refração, e se o paciente não tem uma visão satisfatória, uma visão de 90%, 100%, e tem alguns indícios de doença, a gente não prescreve o óculos e pede um exame complementar para saber o porquê que esse paciente não conseguiu chegar a uma boa qualidade visual. Existem várias doenças que podem ser causadas pela baixa visão do paciente. O ceratocone a gente só vai conseguir bater o martelo, que é realmente ele, com o mapa topográfico do paciente. Gente, quantas informações valiosíssimas hoje aqui o Saúde e Fé trouxe para você. Entendemos um pouquinho mais agora 3.209 problemas oculares. Um deles, ceratocone. Pelo menos estamos decifrando um a um. Se for preciso falar dos 3.000, a gente vai falar. E hoje a gente entendeu um pouquinho mais sobre o ceratocone. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Luiz Fernando, nosso oftalmologista. Quem quiser entrar em contato, temos o telefone, que é o 0 operadora 12, está na tela para você copiar. 3211-9010, 3211-9010. Anota aí, pode. Ele aqui da região, você que é da região, pode dar uma passadinha lá, levar o seu filho. Está coçando demais, leva lá, que ele vai dar um jeitinho também de orientar melhor você, viu? Doutor Luiz Fernando, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Sempre é uma aula quando você vem aqui. Eu que agradeço, Fê. A gente aprende bastante. Eu que agradeço. Esperar outras visitas suas aqui no programa, doutor? Estou sempre à disposição do senhor, Frei. Que Deus abençoe. Eu posso fazer uma oração pelo senhor? Claro. Representando todos os médicos, todos os oftalmologistas? Por favor. Que maravilha. Muito obrigado.